Graças e paz a todos, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Uma passagem muito conhecida, apenas um verso. Mateus, capítulo 6, verso 33. Amém? A maioria dos irmãos conhece de cor o verso. Mateus 6, verso 33, lemos assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Podemos assentar? Nós vamos falar sobre buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Buscar primeiro o reino de Deus, irmão, significa o quê? Colocar a vontade de Deus na frente da nossa. Colocar em primeiro lugar, como prioridade máxima, fazer a vontade de Deus expressa na sua palavra antes da nossa vontade. E também, irmãos, buscar primeiro o reino de Deus é confiar que se eu fizer isso, se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, se eu colocar a minha vida como prioridade, fazer a vontade de Deus, eu vou confiar que Deus vai suprir as minhas necessidades. Então, buscar primeiro o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas, né? Hoje muitas pessoas estão buscando muitas coisas, né? As pessoas estão buscando muito, buscando o quê? Dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento, prazeres e mais prazeres lá no mundo. E é por isso, irmãos, que a família vai perdendo espaço na sociedade, porque as pessoas estão buscando outras coisas e já não têm como prioridade o seu lar, a sua família e a sua fé. Só que Cristo nos ensinou o quê? Que prioridade do cristão não deve ser as coisas terrenas, mas o reino de Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber o que você está passando. Eu sei a receita para você sair disso. Amém. Primeiro, busque a vontade de Deus. Primeiro ore, primeiro clame. Cumpre cabalmente a palavra de Deus, que Deus vai te abençoar. Sabe o que significa buscar o reino de Deus? É buscar a presença de Deus todo dia. É dar prioridade para a oração. É ler e obedecer a sua palavra. Então quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, tem tempo para orar. E tem tempo para ler a Bíblia. Se ele não pode ler, não tem tempo para ler 10, 20 capítulos, pelo menos um ele lê. Ele medita. Eu estava lendo nessa Romanos capítulo 15. Então você precisa entender que o reino de Deus é importante. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você viver uma vida em santidade. Saber que a sua vida é importante para Deus. E que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E que o seu corpo é morada de Deus. É amar a igreja. Tem pessoas que amam muita coisa, mas eu não amo a igreja. Quando eu vim para a igreja, o pastor Zacarias me ensinou, ele sempre falou algo que sempre marcou a minha vida. Falou assim, ó, quem fala mal da igreja vai ver a sua família longe da igreja. A igreja não tem defeito. Nós somos o povo de Deus, então não aceite que ninguém fale mal da casa de Deus. E a igreja somos nós quando estamos reunidos. Então vamos valorizar os nossos irmãos. É fazer a vontade de Deus acima da nossa, irmãos. Confiar em Deus, irmãos. Quando eu faço a vontade de Deus em primeiro lugar, eu vou confiar que Deus vai fazer, me dar aquilo que eu preciso.
Buscar o reino de Deus não é apenas dizer eu te amo, a Deus. É demonstrar com atitude, é demonstrar com as nossas ações. Dizer eu te amo para alguém é importante, mas você demonstrar com as suas ações. Cuidado, zelo, proteção, cuidado, parceria. É isso que você demonstra que você ama. Porque tem gente que fala que ama, mas na prática não ama. Então quem busca primeiro o reino de Deus, ele nunca está desamparado. Primeira coisa que você tem que entender. Jesus disse assim: todas essas coisas que está listada no capítulo 6 da ansiosa solicitude pela vida, do versículo 25 até o 34, todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus vai cuidar da nossa casa, Deus vai cuidar da nossa família, da nossa saúde, da proteção. O irmão que testemunhou, e às vezes nos protege na última hora. É verdade. Hoje eu estava trabalhando, estava na moto trabalhando e rapaz encostou para um lado. Falei, eu não dou sorte de cortar pelo lado esquerdo, não dou sorte. Toda vez que eu tento fazer o negócio certo, dá errado. O motoqueiro sabe, pode cortar pela direita, né? Só que não pode. Mas aí ele abriu para a direita, depois deu certo e entrou para a esquerda. E não era caminhão. Caminhão, você sabe, quando ele abriu para a direita, porque vai entrar para a esquerda. Está abrindo espaço porque o negócio é grande. Carro pequeno não, mano. Carro pequeno tem que abrir não. E eu quase, eu buzinei, por fim ele viu, e ele continuou entrando para o poço sem falar nada. Porque você não pode dar seta em cima da hora. A regra de trânsito diz que a 15 metros antes você tem que dar seta. Se eu entrar na esquina e dar seta, não adianta. Então o Senhor te livra até mesmo em cima da hora, como aconteceu com o irmão Carlos. Você clama e Deus é bom e acaba livrando. Por um milímetro, né, cara? Por um coisinho, tantinho de nada. Então quem coloca Deus em primeiro lugar, não vive ansiedade, mas ele está vivendo pela fé. Olha, Salmo 37, 25. Fui moço, e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Quem anda, quem busca o Senhor em primeiro lugar, ele não é essa pessoa que não se desespera. Davi foi esse homem: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o servo de Deus, que clama a Ele, que busca a Ele, que faz a sua vontade desamparado. Porque buscar a Deus, irmãos, é vencer a ansiedade. Olha só o que está escrito aí no Mateus 6, 31 e 32, que é o verso anterior. Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, né? Então eu preciso entender que quando eu busco o Senhor em primeiro lugar, Deus nos livra da ansiedade. Não andeis ansiosos. Tem uma versão que diz: não inquietei, dizendo: que comeremos, que beberemos. Não diz ansioso, inquieto, preocupado. Naquela época era só comida e bebida que as pessoas se preocupavam mais. Que comida, que comeremos, beberemos, vestiremos. Hoje tem outra preocupação mais tão séria quanto comer e comer. É a água, é a luz. A grande maioria é o telefone, não dá, muitos não usa até para trabalhar. Então, tem coisas que você precisa, mas se você buscar o Senhor em primeiro lugar, você sabe que Deus vai te atender a sua necessidade. Ele vai cuidar da sua família, do seu casamento, Ele vai cuidar da sua saúde. Ah, pastor, estou passando por um vale, mas se você está passando pelo vale, mas Deus está com você, fica tranquilo, que você vai cantar com o irmão lá e diz: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Não desanima não. Ele troca o medo
pela confiança quem busca Deus em primeiro lugar. Ele troca a preocupação, mas assim, pela oração. Porque quem busca Deus em primeiro lugar, ele troca o medo pela oração. Ele sabe que ele não pode resolver. Ele sabe que ele não dá conta de resolver, mas ele sabe quem resolve. Ele sabe quem pode, que é Deus. Então ele ora. Olha lá em Isaías capítulo 35 até, mais precisamente capítulo 36, 37, 38. Tem uma história maravilhosa lá, quando os assírios cercam a cidade de Jerusalém. E Senaqueribe promete destruir aquela cidade invadida. Manda uma carta afrontando Israel, afrontando o povo de Deus. Ezequias pega aquela carta e vai para o altar e abre ela, desenrola o pergaminho. Fala: Senhor, está vendo aqui as palavras do rei Senaqueribe que ganhou para afrontar o povo de Deus. Ezequias pega o problema dele e vai orar. E no mesmo momento Deus responde: essa batalha não é nossa, você vai ter que lutar. E eles vencem sem levantar uma espada, porque Deus estava guerreando por eles. Pode ir lá depois que você vai ver a história. Por quê? Porque Deus, quando você está ansioso, preocupado, você é derrotado. Mas quando você sabe que tem problema, você vai para a oração. Você pega a Bíblia, você abre nas promessas de Deus. Ah, pastor, eu não conheço a Bíblia, não dá para lembrar. Tem pelo menos duas que você consegue lembrar, até quem não serve a Deus lembra. Salmo 23, verso 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pergunta é: Ele é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor? Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás, né? Por quê? Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e o glorificarei. Mas aqui você se apegou a Deus. Você tem que se apegar. Você tem que estar escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então você vai trocar o medo pela confiança. Você vai trocar a ansiedade pela oração. Amém? Buscar o reino de Deus exige o quê? Renúncia. O que significa renúncia? Dizer não para muita coisa. Para você estar aqui hoje, você tem que dizer não para algumas coisas. Quantas vezes você já estava cansado, irmão, assim que veio sua cama, levantou e teve que vir para a igreja? Quantas vezes irmão, já se chegou aqui quando estava arrumando, nem segurou o copo? Não um copo como esse, um copo menorzinho. E ele orava e pulava aqui na frente, porque eu achava que eu estava sadio, eu estava Deus sustentando ele. Por quê? Você está dizendo não para o desânimo, dizendo não para a incredulidade. Você vai dizer não para o pecado. Você vai abrir mão de coisas que te afastam da presença de Deus. Não dá para servir a Deus sem renúncia. Sabe o que está te afastando de Deus? Larga isso para lá. Tem amigos, tem parentes, tem pessoas que só puxam a gente para trás, só nos desanima. Então passa a confiar mais em Deus, orar mais, ler mais a Bíblia e se apegar com quem tem compromisso com Deus. Lucas 9, 23 está escrito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer seguir ao Senhor? Você tem uma cruz? Vem nessa cruz que o Senhor vai te ajudar. Porque não existe reino sem renúncia. Não existe reino de Deus sem obediência. Não existe reino de Deus sem compromisso e fidelidade. Sabe por que as pessoas não querem se casar hoje? Porque não quer compromisso. Porque não quer ser fiel. Porque não quer dizer não lá para os prazeres da carne, para os prazeres da vida. Quer continuar vivendo aquela vida de solteiro. Quando Deus é prioridade, a nossa vida entra em ordem. Amém. Glória a Deus. Será, pastor, sim? Mas sabe por que tem muita gente confusa?
Porque está colocando o trabalho acima de Deus. Está colocando dinheiro acima de Deus. Está colocando pessoas acima de Deus. Está colocando os desejos acima de Deus. Não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, não. Eu estava meditando essa semana, quase 90% das vezes que alguém não vem à igreja, ele usa uma desculpa. Não é um problema, é uma desculpa. Não é, meu Deus? 80%, 90%. 10% é porque a pessoa não pôde. Estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa que não podia. Mas no geral é uma desculpa. Então, toma cuidado. Provérbios 3,6 está escrito: reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você tem que reconhecer Deus em tudo aquilo que você faz. Lembra do versículo que eu cito muito aqui na igreja, que é 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. O reino de Deus, irmãos, é maior que tudo neste mundo. A riqueza passa. O João até falou, 1 João 2. O mundo passa, bem como os seus prazeres, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A beleza é passageira. A fama passa. Bens ficam para trás. A vida é bem breve. Então, se você quer se casar, não case por causa da beleza, porque um dia ela vai embora. Case com quem tem qualidade, valores, princípios que são eternos. Só que o reino de Deus é eterno. Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e cavam, o furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Quem vive só para esta terra nunca vai ver o céu. Mas quem vive para Deus, um dia ele vai ver a eternidade. Um dia ele vai ouvir: vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus. A igreja hoje, o que ela precisa? O que a igreja está precisando? De voltar a buscar mais e reclamar menos. Pastor, não reclamo. Reclamo. Eu reclamava muito, eu parei de reclamar. Não reclamo mais de nada. Pode estar ruim do jeito que for, que eu não reclamo. Hoje escapuliu. Certa volta, um colega meu, que é muito amigo nosso, cresceu aqui em casa, falou: ó, cuidado, as palavras têm poder. Ó, Deus falando comigo. Por que eu não posso reclamar? Como é que vai? Bem, graças a Deus. Talvez você está todo moído, triturado. Está bem, graças a Deus. Por quê? Você está na fé, você está orando, está buscando, você está fazendo o que você pode, está trabalhando. Você está fazendo o que você pode? Está ou não está? Você está fazendo o máximo. Milagre eu não faço. Eu oro e Deus faz milagre. Mas Ele não faz quando eu quero, Ele faz quando Ele quer. Milagre você não faz. Você ora e Deus faz o milagre. Mas não é quando você quer, quando na hora que Ele quer. Né? Então você precisa orar mais e se distrair menos. Ter mais foco. Jejuar mais e acomodar de menos. A gente está muito acomodado, né? Amar mais a presença de Deus que essas coisas materiais por aí. Colocar as preocupações dessa vida lá na prateleira de baixo. Colocar a vontade de Deus lá na prateleira de cima. Quem tem ocupado primeiro lugar na sua vida, irmão? Não me responda. Será que é Deus? Será que é o seu trabalho? Será que é o dinheiro? Ou as benditas das redes sociais? Falei que esses dias o brasileiro é um dos que mais passa tempo nas redes sociais.
O brasileiro passa em torno de 9 horas por dia com o celular na mão. Tem que ter jejum de tela, parar de ver um pouco. Celular, televisão, tem que cortar tudo isso. E cumprir Mateus 6,7. Entra no quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Ou é o lazer que está em primeiro lugar na sua vida? O que está no seu coração? Vaidade, preocupação. Aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida, irmãos, presta atenção, é aquilo que governa a minha vida. O que governa a minha vida não é o que eu falo, é o que ocupa um espaço maior no meu coração. Porque quem busca o reino de Deus, irmãos, não vem correndo atrás de bênçãos. Ele vem debaixo da bênção de Deus. É diferente. Você não busca a bênção de Deus, você está debaixo dela. Eu preciso ler mais a Bíblia. Isaías 49 diz que o Senhor escreveu o meu nome na palma da sua mão. Ele tatuou o seu nome na palma da mão dele. Eis que na palma da minha mão tem escrito o teu nome. Então você é importante. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Escolha Deus antes de tudo. Confie mais em Deus, se preocupe menos. Obedeça mais do que deseje. Passe a obedecer mais. Porque, irmão, quando Deus é prioridade, nada vai faltar no tempo certo. Talvez não venha do jeito que você quer. Talvez não virá no seu tempo, mas vai vir no tempo de Deus. Diz que tudo tem seu tempo. E para todo propósito, basta no céu, Eclesiastes 3. Confie em Deus, Ele nunca falha. Não lembro aqui, Salmo 37, 25, Davi diz: fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado em sua descendência mendigar o pão. E ele ainda diz mais: se o meu pai e a minha mãe me abandonar, meu Deus vai me acolher. Eu sei que o último nessa vida me abandonar é pai e mãe, mas se a minha família me abandonar, Deus vai me acolher. Hoje o Senhor está te chamando, irmãos, para se posicionar espiritualmente e mudar a sua vida. Voltar a uma vida de oração no altar, voltar a se consagrar, jejuar, consagrar, voltar a ler a palavra, voltar a santificar a sua vida, voltar a colocar Deus em primeiro lugar, pegar a sua Bíblia e ler, né? Porque se Deus for o primeiro na sua vida, se Deus não for o primeiro, alguma coisa pode estar fora do lugar da sua vida, porque tem que ser o primeiro. Amém? Fiquemos em pé nessa noite. Se decida hoje: Senhor, eu quero